Gravação iniciada, presidente. Após mais uma paralisação por problemas técnicos que estão se repetindo hoje, vamos voltar à nossa pauta. Item 42, recorrente Jackson Calçados, relatoria da conselheira Paula. Paula, por favor, relatório e voto. Já está aí, eu vou direto para o relatório. Eu conheço o recurso voluntário porque ele atende os requisitos de admissibilidade. E o caso trata de uma exclusão do Simples Nacional, com efeitos também a partir de 6 de fevereiro de 2009, que foi feito por meio do ato declaratório número 23 de 2011, que está as folhas 272, em razão da contribuinte ter sido constituído por interposta pessoa. Ele parece um pouco com aquele voto anterior que eu já relatei, né? Desculpa. Peraí, gente, esse é o Jackson Calçados? O item é o 42. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui. Exatamente. Aqui é um caso da mesma... É muito parecido, né? A exclusão também se deu pelo mesmo motivo, e foi a mesma empresa, a H. Kunzler, que montou, né, a empresa Jackson Calçados. E aí, a fiscalização, quando ela fez a investigação, ela apontou os seguintes fatos, que a recorrente também foi constituída em 15 de janeiro de 2009, e tendo como objeto o acabamento de calçados em couro sob contrato, fabricação de calçados em couro e fabricação de partes para calçados de qualquer material. Então, a outra empresa, aquela Claudinei, ela fazia uma parte da produção, que aparentemente aconteceu, né, se a gente for avaliar os dois processos, é que eles fatiaram a produção em várias etapas, né. E essa empresa, a Jackson Calçados, ela cuidava dessas etapas da fabricação aqui. Os sócios da recorrente pertenciam anteriormente ao quadro de empregados da H. Kunzler. O senhor Jackson Felipe Schuch, contratado em 11 de fevereiro de 2008 para exercer a função de serviços gerais, teve seu contrato de trabalho rescindido em 12 de 2 de 2009. E o senhor Valdir Antônio Fisch foi contratado em 11 de 3 de 97, na função de costureiro supervisor, também teve sua rescisão ocorrida na mesma data, e ambos prestavam serviço na filial 4 da H. Kunzler, e aí eles que abriram a empresa recorrente, né. A recorrente foi constituída, então, para prestar serviços exclusivos para a H. Kunzler, de industrialização por encomenda, no mesmo local onde funcionava a filial 4 da H. Kunzler. Todo o parque fabril da recorrente com seu maquinário pertencia à planta industrial da H. Kunzler e foi entregue à recorrente por meio de empréstimos gratuitos. Outros bens para instalação de uma empresa, como extintores, aparelho de telefone, mesa de escritório, luminária, também foram emprestados pela H. Kunzler à recorrente. O valor do maquinário declarado nas notas fiscais de remessa de bens de ser imobilizado alcança um valor de R$1.358.900 no ano de 2009, valor que ultrapassa o capital social da recorrente. Os empregados, como eu disse, né, os empregados da recorrente eram empregados que foram demitidos da H. Kunzler, da mesma filial, e o desencadeamento dos fatos leva a concluir que houve ajuste prévio para interposição de pessoas no processo produtivo da H. Kunzler. O contrato foi assinado em 30 de 12 de 2008, e o requerimento de firma individual é assinado em 15 de 1 de 2009, protocolado na junta comercial 5 dias depois, né, com data de início de operação prevista em 2 de fevereiro de 2009. Bom, aí explica um pouco esse movimento, né, de como foi feito. Eu já disse que os sócios da recorrente eram empregados da H. Kunzler, né, que eram Jackson Felipe e Valdir Antônio Fisch. Eles confirmaram o ajuste prévio para a constituição dessa empresa para atuar na industrialização por encomenda com máquinas, equipamentos, seção e local de assistência técnica da H. Kunzler. E os sócios também admitiram que o preço era estabelecido pela
o preço dos produtos da recorrente eram estabelecidos pela H. Kunzler, ele contratou ex-empregados da H. Kunzler para fazer parte do seu quadro de empregados. Os supervisores da H. Kunzler têm acesso à linha de produção e realizam as visitas diárias para acompanhar o processo produtivo, tudo da mesma forma que a outra empresa. Eu voto, né, por excluir a recorrente do Simples Nacional, mas, de novo, como o afastamento da recorrente se deu por 10 anos, né, porque houve um agravamento da penalidade, em razão da fiscalização ter entendido que houve simulação nos fatos, eu afasto esse aumento de penalidade mesmo, né, da exclusão, da impossibilidade de opção no Simples pelos próximos 10 anos, em razão de eu entender que, muito embora tenha, sim, havido interposição de pessoas, não houve ali dolo e nenhuma intenção de enganar o fisco, mas simplesmente um planejamento tributário extremamente agressivo, né? E aí, por isso, eu estou votando por dar provimento parcial. É o mesmo caso do outro processo que nós julgamos. Mesmo então, caso, só que outra empresa. Sim, acho que todos estão de acordo, né? Exatamente igual. Então, por maioria de votos, a Paula foi vencida nesse aspecto e o Iago faz o voto vencedor. Luciano, queria falar? É exatamente igual, Paula? Tudo? Transferência de máquina, tudo? Exatamente igual, porque, inclusive, a empresa que fatiou, né, que é a H. Kunzler, ela usou essas duas empresas, ela fatiou a produção dela para poder ficar no Simples, né? Ok, Luciano? Ok. Então, o Iago faz o voto vencedor, são exatamente iguais. Continuando, o julgamento encerrado. O item seguinte é o item 44. Deixa eu explicar uma coisa desse item. A relatoria do Pagano, o contribuinte é Nilgran Rochas Limitada. Aí, mais uma vez, como aconteceu já com outro processo, a inserção do pedido de vista aí não está completo. Então, eu vou ter que ler, já entrei aqui na pauta de fevereiro, o que está escrito aí não corresponde a tudo que foi escrito na época. Então, aqui é o seguinte, foi concedido vista a conselheira Paula, no momento de relatoria do Pagano. No momento de pedido de vista, já havia sido votado o tema multa qualificada, tendo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negado por provimento ao recurso voluntário, mantendo a exasperação da multa. Em seguida, foi colocado em votação o tema responsabilidade solidária, com a proposta do relator, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilização solidária da pessoa jurídica Apex e do seu sócio César Souza Botelho. A proposta do Pagano era essa, em relação à responsabilização. Os conselheiros Marco Rogério, Evandro e Iago divergiram do relator, mantendo as duas responsabilizações. A conselheira Júlia Roberta acompanhou o relator em relação à exclusão da pessoa física César e divergiu em relação à PJ Apex, mantendo a imposição dessa daqui como solidária. Os demais conselheiros ainda não haviam votado e a vista foi concedida para a Paula. Paula, a sua palavra, então. Está sem microfone. Presidente? Sim, Paulo. Que quando pediu vista, eu falei até que eu ia mudar meu voto, lembra? Desculpa, tem razão. Então, pode... Então, eu mudei parcialmente, é o seguinte, em relação à Apex, que ela foi responsabilizada como mandatária, eu vou manter a responsabilização pelo 135.2 do CTN, que foi o que a fiscalização imputou. Então, para ela, eu vou manter a responsabilidade. Agora, em relação ao sócio, César, sócio da Apex, ou seja, que é o sócio da empresa que foi responsabilizada como mandatário, eu estou excluindo porque não tem fundamentação nenhuma em relação a ele, e não tem a procuração também não está em nome dele. Então, eu não vejo nenhum fato, nenhum fundamento para mantê-lo como responsável solidário pelo 135.2, que foi imputado pela fiscalização. Então, no caso dele, eu estou excluindo. Tá? Perfeito. Então, no caso do Evandro, do Iago e do Marco, eles estão divergindo só em relação a esse aspecto, porque o outro você manteve. E a Júnia já não tem mais divergência, porque a Júnia votou exatamente igual você tinha dito. Isso.
Isso, bom, como o relator está mudando o voto, o meu entendimento também é que, como a Apex tinha procuração, ela pode ser responsabilizada pelo 135.2, mas não o sócio dela, né? E, portanto, eu vou acompanhar o relator nesse caso. Luciano? Presidente, a gente não tinha votado isso? Nesse caso da responsabilidade. Eu acompanho o relator, presidente. O relator está mantendo a imputação aí da pessoa jurídica e afastando da pessoa física. O Marco, o Evandro e o Iagro mantêm os física e a jurídica. Tá? Essa é a posição. É isso mesmo? Sim, entendi. Eu acompanho o relator. Eu vou acompanhar a divergência aberta pelo Marco na oportunidade, mantendo a imputação de ambos. Então, o voto de qualidade, que será redigido o voto vencedor pelo Dr. Marco Rogério Borges, mantida a imputação dos dois. Presidente, acho que não. Por que não? Aqui, a portaria, em termos de responsabilidade, a portaria determina que fique no qualidade. Sim. Ou não, porque é auto de infração, né? É auto de infração? Eu não sei, agora eu não me lembro, viu? Só estou perguntando. Então, vou ver. Era um pouquinho só. Então, peraí. Então, deixa eu ver, depois a gente volta nesse processo aqui. Já volto já. Eu vou ver. Eu tenho o auto de infração da multa. Então, tem razão. Daqui a pouco eu volto nele. Então, continuando aí, é o item 45. Renato Marcos Ramos, a relatoria da conselheira Paula. Por favor, Paula. Tem o microfone aberto aí, fazendo ruído. É o meu. Tá. Paula, vai vendo, vai relatando que eu vou ver esse caso que eu pago no sítio. Certo. Renato Marcos, então. Também vou direto pro voto, que está a folha 4. Também eu conheço o recurso. Número 2, né? A recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do ato declaratório 144 de 2018, a partir de 1º de maio de 2016 e com impedimento à opção nos 3 anos calendários seguintes, em razão da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A defesa da recorrente funda-se exclusivamente no argumento de que não há provas contra ela de que comercializava mercadoria objetos de contrabando ou descaminho. No entanto, tal argumento já foi consistentemente afastado pela decisão ACO, conforme transcrevo abaixo. Eu vou ler só alguns trechos aqui, tá? Consta da representação fiscal para exclusão do Simples Nacional, de folhas 2 a 3, que os policiais civis José Bonifácio compareceram ao estabelecimento comercial Renato Marcos, onde se encontravam no seu interior as mercadorias de procedência estrangeira, sem prova de introdução regular no país, portanto, em desacordo com a legislação vigente, configurando em tese crime de contrabando ou descaminho. Em decorrência da apreensão mencionada na representação retro, a EAD, equipe aduaneira da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto, lavrou em 13 de julho de 2017 o auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal de mercadorias. Da análise do anexo do referido auto de infração, verifica-se que consta discriminado como mercadorias apreendidas no estabelecimento do manifestante a quantidade de 1.530 maços de cigarro estrangeiros no valor de R$ 7.665. Apesar da contribuinte alegar que não há provas de que houve comercialização de cigarros contrabandeados em seu estabelecimento, em declaração à Polícia Civil do Estado de São Paulo, registrado no Boletim de Ocorrência 802 de 2016, o próprio Renato Marcos Ramos declarou que há pouco tempo é que começou a vender cigarros procedentes daquele país. E aí eu trago o termo de declarações, né? No item 5 aí. E mais, ainda que não tenha havido explícita comercialização das mercadorias, é fato que as mesmas se encontravam em estabelecimento comercial da recorrente para venda. Ressalta-se que nos termos do artigo 334 do Código Penal, o crime de descaminho praticado no exercício de atividade comercial se consuma quando pela venda, exposição à venda ou manutenção em depósito de mercadoria estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou que importou de forma fraudulenta ou clandestina sem o devido recolhimento dos tributos. Portanto, mesmo que não tenha havido explícita comercialização das mercadorias em comento, restou evidenciada a prática do crime, inclusive com a confissão do próprio senhor Renato, que comercializava cigarros oriundos do Paraguai e que não possuía as notas fiscais de compra dos mesmos. O argumento de que a exclusão do Simples seria desarrazoada e desproporcional em virtude de tal prática também não merece acolhida,
vez que a lei é expressa ao demandar a exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional que comercializar a mercadoria objeto de contrabando ou descaminho nos termos do artigo 29, inciso 7º e parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Ninguém? Negado provimento ao recurso voluntário, seguindo, julgamento encerrado. Item 46, marco. SOS monitoramento. Paulo, esse contribuinte é Simples Nacional, né? É, nacional. Ok. Marco, SOS monitoramento. Só gostaria de dizer que nesse... Oi, eu quero... Só gostaria de dizer que nesse caso eu vou acompanhar a relatora, né? Não tendo aquela minha tese, porque a própria pessoa alegou, né? Que ele estava vendendo e tal. Então, ele deu uma escapada ali, né? Eu vendo faz algum tempo, né? Então... tá certo. Então, unânime. No item 46, Marco, SOS. Esse processo saiu com vista para a conselheira Júnia. E, mais uma vez, aqui também não tá colocado qual foi a decisão aqui. Não sei por que ficou desse jeito a ata. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Deixa eu ver. A gente não julgou esse, não? É outro? Não, SOS monitoramento de alarmes. Está escrito aqui, o item 46. Não foi esse que a gente julgou, do Marco? Não, aquele é global. Ele é o Global Master, não confunde. Tá, Marco, começa o seu voto aí que eu vou ver qual foi o motivo dessa vista aqui. Vou ter que pegar a pauta de janeiro, nem a de fevereiro, isso aqui é mais antigo. A Júlia pediu vista, né, presidente? E acho que até o momento, essa matéria, até reconhecendo assim, que a turma tem votado, eu tenho votado contra a turma, né? A questão de mão de obra de portaria e vigilância também. De novo, é do Simples Federal. É o mesmo caso? É um caso extremamente similar. É Simples Federal, o contribuinte, ele tem algumas nuances ali de prejudiciais, de nulidade, eventuais discussão de nulidade, mas o fato é que foram emitidas notas fiscais, aqui não tem a discussão do mandatário, né, de quem está ao comando. Eu entendo que o contribuinte não suscitou essa discussão, mas o Evandro divergiu entendendo que sim, e aí já abriu a divergência, o Pagano também, e então aí a Júlia pediu vistas, né? Mas é uma situação extremamente similar a essa que eu tenho sido um voto divergente da turma. Bom, então é mais ou menos semelhante. É semelhante ao outro, que é Simples Federal, o outro é nacional. A proposta do relator é negar provimento. O Pagano já tinha votado, divergindo, o Evandro acompanhou a divergência e a Júlia pediu vista. Júlia. Acompanha a divergência, presidente. E Ágaro? Eu vou acompanhar a divergência. Paula? Com a divergência. Luciano? Com a divergência também, presidente. Também pela divergência, então, por maioria, vencido o relator, dado o provimento ao contribuinte, o Evandro faz o voto vencedor, porque mais ou menos é igual ao outro, né? Item seguinte, julgamento encerrado, a relatoria do Pagano, item 47, apague comércio de extintores, Pagano. É seu, a relatoria e o voto. Pagano? Já está na base, presidente, pode começar lá, né? Pode começar. Vamos lá, trata-se de recurso voluntário, interposto face ao acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que decidiu manter o auto de infração que exige os créditos de RPJ e reflexos relativo ao período de 2002 até 2004. O lançamento é relativo a RPJ e reflexos dos anos calendários 2002 e 2004, em que se apurou receita bruta na venda de produtos de fabricação própria em decorrência da exclusão de ofício do Simples Federal. O lançamento é decorrente do processo de final de 2005-59, em que a empresa autuada foi excluída do Simples, com efeitos a partir de 1 de 2002, em razão do exercício de atividade econômica vedada,
construção de imóvel e atividades exercidas exclusivamente por engenheiro, nos termos dos incisos 5 e 13 do artigo 9º da 9.317/96. A exclusão da DE está as folhas de 170 e a representação para a exclusão está as folhas 265 e 275. Ou seja, de acordo com o termo de constatação fiscal de folhas 189 e 192, o lançamento é decorrente da exclusão da contribuinte do Simples, tratada no PAF de 2059, efetuada com base no exercício da atividade vedada pelo Simples Federal. Segundo o Comprote, o processo que trata da exclusão do Simples encontra-se aguardando julgamento pelo CARF. Depois vocês vão entender que esse processo foi anexado a esse aqui que nós estamos julgando. Então, as peças processuais desse processo de final 2059 já estão nesse processo aqui que nós estamos julgando. Então, a gente vai acabar julgando os dois, a exclusão e o auto de infração. Tá? Em virtude da exclusão de ofício do Simples, a contribuinte passou a se sujeitar a normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, podendo optar pela forma de tributação do RPJ e da CCL, tendo ela optado pelo lucro presumido, conforme as folhas 171 e 172 do primeiro volume. Devido a tais fatos, foram lavradas autos de infração de RPJ, CCL e reflexo com as infrações apontadas nos seguintes termos: receita de prestação de serviço escriturada e não declarada, fatos geradores a partir de 31/3/2002 até 31/2/2004, com multa de ofício 75%. Receita da atividade, vendas de mercadoria escriturada e não declarada, fatos geradores a partir de 31/3/2002 a 31/2/2004, com multa de ofício 75%. Ganho de capital na alienação de veículo, fato gerador de 30/9/2004, com multa de 75%. O demonstrativo consolidado do crédito do processo é de 285 mil. Intimada do auto de infração, a recorrente ofereceu impugnação a cada imposto, contribuição autuada e exigida nos autos, bem como a da exclusão do Simples Federal. Importante ressaltar que a recorrente ofereceu a mesma impugnação e os mesmos documentos que se encontram nas folhas 307 a 364. Repete a instrução dos autos com a mesma impugnação e os mesmos documentos em folhas 367 e 424, e por fim repete novamente a impugnação e os mesmos documentos em folha 425 e 482. Foi juntado aos presentes autos o processo relativo à exclusão do Simples Federal, sendo que a representação para fins de exclusão do Simples original consta as folhas 488 e 498, a qual foi instruída com os documentos de folha 499, 686 e 691 a 708. O ato declara para o Executivo, de 18 de novembro de 2005, consta as folhas 710. A contribuinte com consciência desse ato, em 28 de 5 de 2005 e 26 de 2 de 2005, apresentou sua manifestação de conformidade contra a exclusão do Simples, instruindo-a com cópias originais de documentos de folhas 731 a 753. Em seguida, a DRJ proferiu acórdão recorrido, afastando todas as alegações da recorrente, mantendo a exclusão do Simples Federal e o auto de infração em sua totalidade, registrando a seguinte emenda. Inconformada, a recorrente depôs recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos das impugnações e da manifestação de conformidade. Ato contínuo, os autos retornaram ao CARF e foram distribuídos para esse conselheiro relatar e votar. É como eu voto. Agora, passo ao voto, presidente. Sim. Vamos lá. O recurso voluntário é tempestivo por seus requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. Inicialmente, tendo importante ressaltar que antes de ter sido proferido o acordo recorrido, foi juntado ao presente processo do auto de infração o processo de exclusão do Simples Federal de 2005-59, devendo os dois processos serem julgados conjuntamente. Lançamento de ofício. Os autos tratam de autos de infração que exigem imposto de renda de 2002 até 2004, em decorrência da exclusão do Simples Federal, razão do exercício da atividade econômica vedada, construção de imóvel e atividades exercidas exclusivamente por engenheiro, no caso, prestação de serviço de mão de obra para instalação. Eliminar de nulidade do MPF. Alega a recorrente não ter sido observado o processo legal, além de não ter assegurado, em sua plenitude, o direito contraditório e a ampla defesa. Aduz a recorrente que a nulidade é decorrente do procedimento fiscal não estará cobertado por mandado por MPF. Segundo o entendimento da autuado, o MPF apenas autoriza a fiscalização de RPJ do período de 1 de 2002 a 12 de 2004, o que não compreenderia a possibilidade de excluir a interessada do Simples. A alegação da recorrente não deve ser levada em consideração. De acordo com o que consta nos autos, o MPF de final 00191 foi emitido para amparar a fiscalização da RPJ nos períodos de 1 de 2002 a 12 de 2004,
E se o veredito vier apontado pelo acordo recorrido, é evidente que o termo fiscalização aqui empregado deve ser entendido no sentido amplo. Nessa concepção, tem a autoridade fiscal o poder/dever de verificar se os procedimentos adotados pelo contribuinte estão de acordo com as normas estabelecidas pela legislação. No caso específico, o contribuinte optou pelo Simples. O Sistema Integrado de Pagamento de Imposto de Contribuição de Microempresas de Pequeno Porte, Simples, estabeleceu um tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o artigo 179 da CF e artigo 1º da norma 317. Entre os benefícios estabelecidos, tratamento diferenciado, aos optantes pelo Simples, está a possibilidade de um imposto de renda ser menor que o previsto entre outros regimes de tributação, lucro presumido e arbitrado, por exemplo. Assim, quando a fiscalização recebe a incumbência de fiscalizar determinado contribuinte, tem entre as prerrogativas o de verificar a correção da opção do contribuinte pelo Simples, se for o caso, sob pena de permitir, na hipótese de opção indevida, que a contribuinte recolha menos imposto de renda que o devido. Portanto, o MPF, que autoriza a fiscalização da RPJ do período de 1/2 a 12 de 2004, compreende o exame da opção do contribuinte pelo Simples no sentido de verificar se a mesma foi correta ou não. Desta forma, rejeita a preliminar de nulidade relativa à falta de cobertura do MPF. Pode seguir, presidente, ou para aqui? Não, pode seguir. Preliminar de nulidade por desrespeito ao devido processo legal e à ampla defesa. A recorrente ela é que deveria ter sido notificada sobre a representação para fins de exclusão do Simples. Tal alegação não deve ser provida, eis que a recorrente foi cientificada e notificada sobre a representação e sobre a ADE, excluindo o Simples nos termos do devido processo legal. Ademais, foram emitidos diversos termos de intimação fiscal e foi aberto prazo para apresentação de defesa e apresentação de documentos. Autuado tem prazo de 30 dias, contados da data da ciência do auto declaratório ou do auto de infração, para concordar com a exigência fiscal mediante seu recolhimento ou impugná-la na forma do artigo 1516 do decreto 70.235. Nesse período, nada impede a manifestante de requerer a vista do processo, caso assim julgue necessário para exame da documentação anexada nos autos, já que lhe é assegurado o pleno de exercício contraditório para a defesa, pelo artigo 5º do inciso 56 da Constituição. Direito que é interessado efetivamente exerceu querendo e requereu que lhe foi fornecida a cópia dos processos, por 712. Caso a recorrente foi intimada a se manifestar no prazo regulamentar contra o cidadão do Simples, também foi intimada para recolher os créditos tributários ou impugná-los no prazo de 30 dias. Assim, resta claro que não foram violados os princípios constitucionais apontados pela autuada. Dessa forma, rejeito esta preliminar. Pode continuar ou para aqui? Não, pode continuar, depois a gente volta aqui. Nulidade. Quebra do princípio da irretroatividade e do contraditório. Nessa preliminar, afirma a recorrente que o ato declaratório executivo que é excluído do Simples, perde os princípios constitucionais da retroatividade contraditória, além de outros princípios constitucionais. Acrescenta que, ainda que fosse considerado válido o ato declaratório, não poderia ter efeitos retroativos. Sustenta que, pela hierarquia das leis, não seria possível uma instrução normativa impor efeitos retroativos na exclusão da interessada do Simples. Que, no caso, ela fala que é a instrução normativa 355 de 2003. Tal alegação da recorrente não deve ser provida, conforme texto do ADE, os efeitos da exclusão do Simples foram regulamentados pelo inciso 2 do artigo 15 da Lei 9.317 de 96, a Lei do Simples Federal. Ou seja, os efeitos da exclusão retroagindo para o mês subsequente ao que ocorreu a situação excludente, nos termos do inciso 2 do artigo 15 da 9.517. Observa-se que, no caso dos autos, tanto a redação do inciso 2 do artigo 15 da Lei 9.317, como a redação dada pelo artigo 73 da medida provisória 258 de 2001, então vigente, os efeitos da exclusão são fixados a partir do mês subsequente àquele ao que incorrida a situação excludente. Embora revogado o artigo 73 da medida provisória 2158, pelo artigo 74 da MP 252 de 2005, com eficácia a partir de 16 de 6 de 2005, foi mantida a mesma redação do inciso 2 do artigo 15 da Lei 9.317, pelo artigo 32 da medida provisória 252 de 2005. Enfim, a redação vigente do inciso 2 do artigo 15 da 9.317, que repete as redações anteriores, foi dada pelo artigo 33 da Lei 11.196 de 2005. Nessa esteira, com a cópia da nota fiscal 251 de prestação de serviço mostra que a mesma foi emitida pela recorrente em 21 de 2 de 2001,
e o inciso 2 do artigo 15 da Lei 9.317 de 96 determina-se que os efeitos da exclusão sejam a partir do mês subsequente àquele que tem ocorrido a situação excludente, agiu corretamente a fiscalização e excluirá a recorrente a partir de janeiro de 2002. Assim, de acordo com o texto do ADE, está claro que o efeito retroativo da exclusão do Simples foi pautado conforme determina a lei vigente que regulamenta a matéria e não foi exclusivamente fundamentado em instrução normativa conforme alega a recorrente. A exclusão, o efeito retroativo, foi pautada conforme determina a Lei 9.317 do Simples Federal. Dessa forma, rejeita a preliminar de nulidade por afronta aos princípios da retroatividade e contraditório. Pode continuar? Sim, padrão, pode ir. Alega a recorrente que entre o ato de início dos trabalhos fiscais e a ciência do declaratório executivo teriam passado 70 dias e por isso não foi respeitado o devido processo legal. Tal alegação da recorrente não deve ser provida, eis que o procedimento de auditoria fiscal tem prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Vejamos o que diz o artigo 7º, parágrafo 2º do decreto 70235. Assim, a alegação de nulidade do declaratório, pelo fato de haver intervalo de mais 60 dias entre o termo de fiscalização e o ato de exclusão, não encontra cabimento. Eis que o artigo 7º do decreto 70235 permite que o prazo de 60 dias seja prorrogado. Dessa forma, rejeita a preliminar. Faça mérito. Tocante à opção pelo Simples, importa destacar que o fato de a recorrente ter efetuado a opção pelo Simples, recolhido os valores devidos e entregue as declarações por essa sistemática, sem que houvesse manifestação do fisco, não significa ter o órgão efetuado a homologação tácita ou expressa e não impede a apreciação posterior da legalidade de seu ato. Haja vista que essa opção é faculdade da pessoa jurídica que preenche os requisitos legais e que é formalizada pela própria mediante a alteração de seus dados cadastrais no CNPJ. Tal faculdade exercida pela recorrente sujeita-se posteriormente à posterior fiscalização da Receita Federal para verificar a regularidade da opção, uma vez que somente os contribuintes que atendem às condições previstas na lei podem exercer esse direito. Assim, ao optar pelo sistema simplificado de tributação, a pessoa jurídica aceita as regras legais que lhe correspondem, entre as quais a possível exclusão de ofício nos casos previstos na legislação. Assim, quando o fisco apura que a empresa optou pelo regime simplificado ou nele continua indevidamente, pode excluí-la de tal sistemática de tributação. É nesse momento que a Receita Federal proferirá ato comunicando o contribuinte da regularidade da opção ou de continuar como optante, que é exatamente o ato de exclusão de que trata esse processo. Acrescenta-se que essa exclusão não requer qualquer aviso prévio e não há que se falar em defesa prévia. Para a exclusão de uma pessoa jurídica do Simples, o rito processual a ser observado é estabelecido pelo PAF, o decreto 7235, né? É o que determina o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 15 da Lei 9.317. A apresentação de manifestação de conformidade suspende os efeitos do declaratório de exclusão da interessada do Simples, assim como a apresentação de impugnação interposta pelo direito passivo suspende a exigibilidade do crédito. Sendo assim, o processo de exclusão deve seguir o rito do PAF e tal processo não tem o condão de impedir que sejam lavrados autos de infração contra contribuintes excluídos do Simples, do sistema do regime simplificado. Desta forma, não merece prosperar a alegação da recorrente de que não poderiam ser lavrados autos de infração e que seriam ilegais, posto o processo de exclusão não serve para impedir a autuação. Claro, da atividade exercida pela recorrente e o Simples Federal. A recorrente alega que sua atividade é o comércio de equipamentos contra incêndio e recarga de extintores e que essas atividades não se enquadram como construção de imóveis e nem seria atividade privativa de profissional de engenharia. A fiscalização, por sua vez, afirma que a atividade da recorrente é de construção de imóveis e que tal atividade é exercida exclusivamente por engenheiro civil. O ato declaratório executivo exclui a recorrente pelo exercício de atividade econômica vedada, com fundamento no inciso 5º, construção de imóveis, e 13, engenheiro, do artigo 9º da Lei 9.317, abaixo transcrito. Eu vou pular, né, presidente, não vou precisar fazer a leitura do dispositivo. Claro, né, padrão? Na representação para fins de exclusão do Simples, a fiscalização aponta os seguintes motivos para a exclusão. Que a empresa exerce atividades que podem ser assim sintetizadas. 1. Execução de instalações elétricas, serviços de instalações de SPDA e aterramento, serviços de instalação de alarme, instalação de para-raio e luminárias de emergência. 2.
serviço de recarga de extintores, serviço de inspeção e manutenção de extintores e compressores, serviços de inspeção de alarme de incêndio, manutenção de sistemas de prevenção de incêndio, serviço de consultoria em projetos, serviço de confecção de laudo técnico e confecção de projeto elétrico, e etc. Para robustecer seu entendimento, entre a vasta quantidade de notas fiscais e contratos, a título exemplificativo, a fiscalização apontou para o cliente John Deere Brasil S.A. em maio de 2004. A interessada executou instalações de módulos de iluminação de emergência, executando os trabalhos de instalação com fornecimento de material, acompanhamento técnico, eletricista e engenheiro elétrico, e fornecimento do projeto. Vejamos algumas das notas fiscais. Cobertar os seguintes serviços. Pagando. Oi? Você não precisa, a nota você já viu, você já olhou a nota, só comentar rapidamente. O que você viu na nota de diferente aí? Então, cada letra aqui é uma nota fiscal que vai falar um serviço prestado, que são várias, né? Vai de A a O. E aí vai ter serviço de engenharia, vai ter serviço de aterramento, que entra em construção. Quer dizer, nessas notas aqui, na prática, eu estou entendendo que houve sim um serviço de construção. É isso que eu ia falar. Dentro da sua análise de todo esse arcabouço que você está lendo, o que você concluiu o quê? Concluí que sim, que ela deve ser mantida, ela deve ser excluída do Simples Nacional, porque houve um serviço de prestação de serviço de engenharia, específico de engenheiro, e também na verdade, complemento ao serviço de construção civil, que vai de encontro com o que eu estou lendo aqui, com meus dispositivos mais à frente que eu vou ler. Então, ou seja, ela fez construção e engenheiro. Então, pode concluir, a gente já entendeu, acho que a posição que você está você leu o processo e conseguiu formar essa convicção, acho que isso é importante, se algum de nós tiver dúvida, nós vamos olhar essas notas que você está falando, mas você pode resumir isso. Então eu estou nesse sentido, presidente, conforme a constatação de que eu acho que houve uma agregação de serviço de construção, bem como serviço exercido exclusivamente por engenheiro, conforme demonstra nas notas fiscais, eu entendo que a recorrente deve ser excluída do Simples Federal. Você acha que executou o serviço impeditivo, então. É isso que é importante saber. Exato. Alguém quer se manifestar, Paula? Não, só para falar que nessa minha última atividade, esses serviços de incêndio, eles são, por causa do Corpo de Bombeiros, eles têm que ser exercidos por engenheiro, e é necessário, inclusive, dar um RT, ter um responsável técnico, que tem que ter, inclusive, cadastrado no Corpo de Bombeiros. Então, eu que sou uma pessoa que acho que tem que exercer atividade, nesse caso, eu vou, já adiantando meu voto, eu concordo com o relator. Qual que é o serviço? Porque a minha dúvida era exatamente essa, Paulo. Eu estava, inclusive, olhando a súmula 57, que fala da questão dos serviços de instalação, de modo geral, que não são motivos. São vários serviços, né? Tem de instalação de para-raio, aterramento de SPDA, mão de obra de instalação de rede, mão de obra de instalação de rede elétrica, mão de obra de instalação de para-raio, manutenção específica de setores. O relevante aqui também é o fato, pelo que a Paula está falando, de que existe realmente serviço aqui que é privativo de engenheiro. E aí, eu acho que não tem muito o que discutir, né? Porque se existe um serviço que é privativo de engenheiro, aí você entra mesmo na atividade verdade. Tanto é que ele mesmo reconhece que ele teve que contratar um engenheiro, mas que ele não era, ele subcontratou, né, um engenheiro para prestar um serviço que estava ali na nota fiscal que ele emitiu. Porque como ele provavelmente ele está fazendo aí obras de instalação de para-raio, que você precisa, inclusive, de certificação do Corpo de Bombeiros, aí exige o responsável técnico. Alguém mais quer se manifestar? Não é tão ruim ser síndico assim, hein, gente? Alguém mais? Então, a proposta do relator é negar provimento mantendo a exclusão da recorrente. É isso, Magão? Isso, presidente. Agora tem o auto de infração que vai começar na folha 15 do meu voto. Então vai. Bom, aí esse é Simples Nacional, né? Federal, ok. Federal. Alguém discorda em relação ao primeiro ponto que foi votado? De acordo, pode seguir. Não. A folha 15 da exigência do crédito tributário, auto de infração. Preliminar de nulidade dos lançamentos tributários.
Aqui, presidente, ele já tem mais a preliminares do que propriamente uma defesa de mérito, né? Entendi. Mas vamos lá. Recorrente alega que o lançamento carece de exatidão, clareza e precisão, bem como falta de fundamentação legal. Para as alegações não devem prosperar, eis que consta nos autos a descrição dos fatos e os fundamentos legais de forma precisa e clara. Ademais, a recorrente não aponta de forma específica onde se encontra a falta de exatidão, clareza e precisão, alegando nulidade de forma genérica. Desta forma, rejeita a preliminar de nulidade do lançamento fiscal. Mérito. A recorrente contesta o regime de tributação adotado pela fiscalização para lavar os autos de infração e alega que, como ainda não tinha resposta definitiva sobre a exclusão do simples, não poderia fazer a opção pelo regime de tributação. Tal alegação da recorrente não merece ser provida, eis que nos termos do artigo 16 da 9317, a partir do momento em que se inicia os efeitos da exclusão do simples, a recorrente excluída deve sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, visando o dispositivo. Portanto, ao excluir a recorrente do simples, agiu corretamente a fiscalização a intimá-la, termo de intimação 2, de folha 171, para informar a sua opção sobre qual o regime de tributação seria mais favorável. Vejamos o texto da intimação. Exercício de suas funções de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso da ação fiscal iniciada em 19 de nove de 2005, de acordo com o disposto nos artigos tais do decreto 399, intimamos a contribuinte acima cientificada a informar, a apresentar os elementos abaixo especificados. 1. Considerando que essa fiscalização constatou que a empresa desenvolveu atividades com vedação à opção pela forma de tributação pelo Simples, no período de 1 de 2002 a 12 de 2004, tendo como consequência a exclusão desta sistemática de tributação a partir de 1 de 2 de 2002, fica intimada a se manifestar sobre qual forma de tributação a ser utilizada no período sob fiscalização, de 1 de 1 de 2002 a 31 de 2 de 2004. Lucro presumido ou lucro real, em substituição ao simples, considerando que a opção pela forma de tributação pelo lucro real requer a apresentação de escrituração contábil fiscal completa, inclusive LALU. Prazo para atendimento, 5 dias, tal. Passamos à frente. A recorrente, por sua vez, respondeu às folhas 172 a tal intimação, informando que não tinha o LALUR e que apenas mantinha a escrituração do livro caixa. Assim, tendo em vista que a recorrente não possuía todos os requisitos para se apurar o imposto pelo regime do lucro real, a fiscalização decidiu apurar o imposto pelo lucro presumido por ser mais favorável ao contribuinte. Na constatação das alíquotas utilizadas para apuração do tributo. Alega a recorrente que as alíquotas utilizadas para apurar os tributos... Presidente, para no item em cima, pode continuar? Não, eu acho que pode continuar. Alguém tem dúvida? Alguma coisa que o governo está dizendo aí? Na constatação das alíquotas para a apuração dos tributos. Olha, depois votamos tudo junto depois. A recorrente alega que as alíquotas utilizadas para apurar os tributos seriam uma presunção da fiscalização. A alegação da recorrente não deve ser provida. Vejamos. O acórdão ressaltou muito bem que no auto de infração, a primeira infração apontada foi de receita de prestação de serviço escriturada e não declarada, folha 203. Enquadramento legal, entre outros, foram os artigos 518 e 519 para o primeiro inciso 2, a linha A, e parágrafos 4º e 7º do RIR. Vejamos esses dispositivos. Quer que eu faça a leitura para vocês entenderem a infração ou não precisa? Não precisa pagar. Nós estamos lendo aqui, pode ir embora. Aqui tem o termo de constatação que explica perfeitamente como é que foi. Desta feita, sabe-se que no demonstrativo da receita bruta apurado constam as receitas de prestação de serviços e as receitas de vendas, e ainda a informação de que as mesmas foram extraídas dos livros registro de saída e apuração do ICMS. Conclui-se que os percentuais utilizados de 8,32 na apuração do lucro presumido são os estabelecidos na legislação, ou seja, no caput do artigo 518 e no inciso 3º do artigo 519, vamos o RIR, dispositivo acima transcrito. E a base de cálculo e os cálculos estão claramente demonstrados nas folhas 181 e 186. Dessa forma, nega o provimento a mais esta alegação da recorrente, eis que os percentuais utilizados pela fiscalização seguem o determinado pela legislação. PIS/COFINS. Em relação às contribuições devidas ao PIS e ao COFINS, alega a recorrente que essas passaram a ser não cumulativas e que a fiscalização a utilização da modalidade cumulativa seria prejudicial ao contribuinte. Argumenta que a maioria dos serviços foram terceirizados para outras empresas e que a apuração dessas contribuições, nenhum valor desses foi considerado e abatido ao correspondente crédito. A alegação da recorrente não deve ser provida, eis que, como a apuração do imposto do auto de infração foi feita pelo lucro presumido, não é possível se aplicar a sistemática não cumulativa do PIS e COFINS.
conforme determina o inciso 2 do artigo 10 da Lei 10.803 de 2003, abaixo transcrito. Precisa fazer a leitura? Não. Eu escrevi o artigo do PIS e escrevi o artigo do COFINS, tá? Não precisa. Para dizer o porquê que no presumido não pode ser não cumulativo. Dessa forma, nego o provimento à alegação da recorrente, eis que não se aplicam as regras da não cumulatividade do PIS e da COFINS ao presente caso, pois a recorrente apura o imposto pela sistemática do lucro presumido. Aqui vem multa e juros. A gente pode pular, que eu estou negando, mantendo a multa de 75%, não tem multa qualificada aqui. E os juros, né, da taxa Selic, eu também estou utilizando o meu voto de sempre, dizendo que é legítima a aplicação da taxa Selic. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, com esse recurso voluntário, nego o provimento para manter a exclusão da recorrente do Simples Federal e a exigência consubstanciada nos autos de infração. É o voto. Bom, Pagano, excelente, muito bem formulado, muito bem escrito. Voto do Pagano no sentido de negar provimento, mantendo a exclusão da contribuinte, do regime e mantendo os lançamentos integralmente. Alguém quer se manifestar? Eu. E não tem nada a ver com o voto Pagano, não. É só o seguinte, vocês perceberam que aí é lucro Simples Federal, pelo que eu vi, que é 2002, né? E o fiscal deu a oportunidade do sujeito fazer pelo lucro real ou presumido. Vocês falaram que essa possibilidade só existiria no Simples Nacional. Eu só estou lembrando daquele voto. E aí, pelo visto, não é uma coisa tão unânime assim, porque nesse trabalho aqui, o fiscal foi lá e intimou ele, falou, me traz aqui as questões aqui para o lucro real, e depois permitiu que ele apurasse pelo lucro presumido. Então, é só para mostrar mais uma vez aquela questão do Camerano, que eu trouxe, claro, mudou, um problema no voto, mas a questão jurídica, embora, mesmo do ponto de vista jurídico, eu já achasse complicado, mas você vê que não tem necessariamente o impedimento aí que vocês estavam mencionando. Bom, eu só queria lembrar. A senhora está bem ligada, gostei de ver. Tá bom para fazer uns votos vencedores daqui para frente, tá bem ligado. Não, eu só estou pensando, estou querendo saber. Foi julgado lá em se o cara em dezembro, tá ligado, hein? Necessariamente vai ter que ser pelo lucro real. Caiu até o sistema aqui agora. E tem mesmo, Juliana. Eu também achei estranho. Evandro, eu queria a palavra. Evandro. Eu fiquei surpreso com o que ele fez aí. Não era um procedimento de praxe na Receita, não. Não, tá contrariando o manual de fiscalização. Exatamente. O supervisor não foi ouvido. Nem visto o manual de fiscalização. Era só para zoar, gente. Desculpa. Não, tá certo. Na hora que eu vi, eu falei, gente, isso aqui é assim. Você não tem outra coisa pra fazer, não? Você não tem outra coisa para fazer, não? Essa discussão está fora do escopo do processo. Está fora do processo. Proposta do relator negar provimento em tudo. Simples Federal. Todos de acordo? Unânime. Pagando parabéns. O voto está muito bem feito e muito bem colocado todas as posições. Em todas elas você se manifestou. É muito bom. Seguindo, só voltando aqui no caso lá que foi pendente da Newgram, né, é o nome da empresa, Newgram Service, Pagando, só respondendo a sua pergunta. Tem o microfone aberto, fecha, por favor, gente. Nesse caso do voto de qualidade, quando existe auto de infração e o contribuinte é dado provimento ao recurso do contribuinte, aí a decisão dos solidários acompanha. Quando não, segue o voto de qualidade. É o artigo 3º da portaria 260 do ministro. Tá? Então, vou ler aqui, só para que fique bem claro. A proclamação do resultado de julgamento favorável ao contribuinte nos termos do artigo 2º aplicar-se-á exclusivamente em favor do contribuinte, letra B, não aproveitando ao responsável tributário. Então, nesse caso, ainda mais porque o auto de infração relativa à multa foi mantida, né, o lançamento foi mantido, então não se aplica aí o favorável ao contribuinte. Então, vale o voto de qualidade do presidente. Certo, Pagano? Respondendo a sua pergunta. Daquele processo da Newgram, é o item 44.
Perfeito, presidente. Não, eu não tinha Mas certeza. foi bom você questionar, porque também não dá para saber tudo na hora, eu fui pesquisar, olhar. Me fugiu da memória aquela hora. Então, tudo bem. Ok, muito obrigado também. Seguindo então, agora vamos ao item 48, é o meu voto, mas eu vou pular isso aqui, porque eu estou fazendo umas anotações, depois eu faço. E vou fazer o item 51, relatoria do Luciano, Casa Cardão, não sei limitado. Ok, Luciano? O presidente já está na base. Então pode começar aí. 51. Vamos lá. Isso aqui, deixa eu ver só uma olhadinha aqui qual que é. 51. Desculpa, presidente, qual que é o número mesmo? 51. Ah, tá bem. Esse aqui é aquele caso que nós discutimos a respeito do parecer PGFN 88, sabe? Que existe questão de compensação estimativa extinta por compensação que não foi homologada. Mas, enfim, vamos lá. Bom, trata-se de um recurso voluntário, em virtude de compensação não homologada, o despacho decisório reconhece ou o despacho decisório constata que não haveria saldo negativo suficiente para fazer a compensação. A manifestação de inconformidade alegou que a DIPJ foi erroneamente preenchida, mas retificada. Foram pagas e compensadas estimativas que superam o valor do IR. Alega o contribuinte ainda que agiu de boa fé. A DRJ julgou pela improcedência, alegando que apenas parte das estimativas foi efetivamente quitada. A outra parte, uma outra parte estaria pendente de julgamento no CARF e uma outra parte teria sido homologada tacitamente. Teria havido a compensação, mas haveria homologação tácita. E aí não poderia aplicar porque não haveria comprovação a respeito da escrituração dessas homologações tácitas, essas estimativas homologadas tacitamente. Recurso voluntário alega que a suspensão da atividade do crédito não reconhecido, houve julgamento definitivo das compensações, portanto não deveria ser decidido nesse processo, alega a verdade material, e a confirmação da contabilidade das estimativas que foram compensadas por homologação tácita deveria ser feita pelos entes fazendários. A tempestividade é tempestivo e atende os demais requisitos de necessidade, portanto, com esse passo a apreciar. Parágrafo 10, o item 4 é o objeto da discussão e sua comprovação. Da análise dos autos, especialmente a decisão da DRJ, constata-se que o crédito indicado pela contribuinte de R$ 130.571,54 não foi compensado por não haver saldo suficiente. Isto ocorreu porque parte das estimativas do ano calendário de 2003, que contribuíram para a formação do saldo negativo, 358.224,37 de 611.806,75, foram extintas por meio de compensação. Folhas 231. Ocorre que, em parte, estas compensações não foram homologadas e, no restante, elas foram homologadas tacitamente. As compensações estimativas que não foram homologadas são as relativas aos meses de fevereiro, março, julho, agosto e setembro de 2003, folha 231. Segundo a DRJ, tais negativas foram objeto de contestação sob o número final 2003-55, que aguardava o trânsito em julgado no CARF. Quanto às estimativas de abril e maio de 2003, as declarações de compensação foram homologadas tacitamente. Por esse motivo, aliado aos fundamentos da solução de consulta interna 16, COSIT, de 18 de 7 de 2012, a DRJ entendeu não ser o caso de reconhecer a aplicação de tal homologação conjunto ao saldo negativo.
Quanto a estas últimas, a contribuinte alegou que a autoridade fiscal deveria ter feito análise probatória, ou seja, deveria ter feito a verificação dos documentos de forma a comprovar se haveria ou não crédito para efetivar a compensação das estimativas, e não simplesmente partir do pressuposto de que, se elas foram homologadas, no caso tacitamente, né, então não poderiam ser utilizadas para a formação do crédito. Para análise dessa questão, apenas quanto às estimativas homologadas tacitamente, parte-se do pressuposto do ônus da prova. O qual tem de ser feito por quem alega seu direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Inicialmente, como ressaltar que o ônus da prova caberia ao fisco. Contudo, com a retificação da RPJ por parte da contribuinte, passa a ser ele o responsável por comprovar suas alegações. A partir daí, e com a fundamentação expressa e clara a respeito da ausência de comprovação apresentada pela DRJ, deveria a recorrente ter juntado a documentação que demonstrasse seu direito. No entanto, apenas se limitou a afirmar que o fisco deveria fazer a comprovação, sem juntar qualquer documento em seu recurso voluntário. Entende-se que, pela falta de comprovação por parte da contribuinte, não se confirma o direito pleiteado, não sendo, portanto, acolhido esse argumento. 5. Estimativas não homologadas de suspensão da exigibilidade do crédito. A recorrente alega que as estimativas, cuja extinção se tentou por meio de compensação, mas esta não foi homologada, e o processo administrativo que trata da não homologação ainda não havia transitado em julgado, não poderiam ser excluídas da formação do saldo negativo, pois havia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tal argumento não merece ser acolhido, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, disposta no artigo 151 do CTN, obsta os atos de cobrança por parte do fisco, mas não garante ao contribuinte o reconhecimento do crédito. Assim, a suspensão da exigibilidade não dá à requerente os efeitos que esta espera. Há também o fato de que o processo que discutia tal compensação transitou em julgado no CARF, sendo a decisão desfavorável ao contribuinte, por meio do acórdão número 9101-004.516, da primeira turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais, cujo julgamento ocorreu em 7/11/2019. Uma questão, contudo, surge das alegações da contribuinte, a de definir se estimativas cuja extinção foi intentada por meio de compensações poderiam compor o saldo negativo, o qual serviria de crédito para a restituição ou compensação. A questão foi abordada pela PGFN e pela Receita. O parecer PGFN-CAT número 88 de 2014 aborda sobre a natureza das estimativas e do valor exigido, nos seguintes termos. Devemos ressaltar, porém, que deverão ser realizados ajustes para que fique claro que os valores cobrados, quando da não homologação da compensação da estimativa, são, na verdade, IRPJ ou CSLL e não estimativa de tributos, pois a confusão pode influenciar as chances de êxito da cobrança, pois a nomenclatura inadequada pode levar órgãos administrativos e judiciais a entenderem que a cobrança seria ilegal. O raciocínio desenvolvido no parecer tem também o objetivo de impedir que haja dúvida sobre a cobrança em relação à estimativa, cuja compensação não foi homologada, uma vez que se ultrapassando o fim do ano, sem a decisão sobre o pleito de compensação, como comumente ocorre, ter-se-ia a dúvida sobre o dever ou não de cobrança da estimativa, já que o tributo a ser pago leva em conta também os pagamentos antecipados. Do lado do contribuinte, o problema também existe, ou seja, ele pode ser cobrado duas vezes. Se for negada a compensação da estimativa, esta será cobrada no processo de não homologação. Contudo, a tendência é que também seja exigida quando se pretenda utilizá-la para a composição do saldo negativo e sua consequente utilização. Foi nesse sentido que a primeira turma da quarta Câmara, da primeira sessão do CARF, se pronunciou. Eu trouxe decisão ali. De forma a não prejudicar o contribuinte e também para organizar a cobrança do tributo, uma vez que o parecer PGFN-CAT número 88 de 2014 propõe que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo,
cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança, é que a Receita Federal do Brasil emitiu o parecer normativo no COSIT, no RFB, número 2, de 3 de dezembro de 2018, no qual expressamente dispõe que o direito creditório decorrente da compensação estimativa, que integre saldo negativo de RPJ ou base negativa de CSLL, mesmo que não homologada, deve ser deferido. Transcreve-se as partes relativas do texto do parecer abaixo. Só queria ressaltar aqui uma parte que eu destaquei no original, que vai servir depois para o fundamento. Ali está no 10.1, a citação do parecer. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança. Bom, parágrafo 22. Tendo em vista que tal situação visa proteger os interesses da Fazenda, enquanto União, bem como os interesses do contribuinte, pois outras formas de procedimento poderiam gerar prejuízo para uma das partes, bem como tal situação está pautada em lei e há decisões do CARF nesse sentido, transcrições abaixo, entende-se que deva ser reconhecido o direito de creditório da contribuinte proveniente da compensação de estimativas, mesmo que não homologadas nos termos dos pareceres supra e da jurisprudência do CARF. Ressalta-se ainda que, mesmo que haja decisão definitiva sobre a não homologação da compensação das estimativas, deve o entendimento ser aplicado, com fundamento nos termos do item 10.2 do parecer COSIT número 2, transcrito assim. Assim, deve o argumento da recorrente ser acolhido para reconhecer que as estimativas de fevereiro, eu fui colocando os valores, né? 55 mil, e os quebrados, eu não vou citar os quebrados, vou citar o primeiro. Março, 50 mil, junho, 49 mil, julho, 53 mil, e agosto, 46 mil, aliás, agosto, 46 mil, e setembro, 6 mil, todas de 2003, folhas 230, as quais totalizam 260.404,49, façam parte da apuração de RPJ do ano calendário 2003. É-se ressaltar, todavia, que, tendo em vista que o RPJ apurado como devido em IPJ para o citado ano é de 486.235,20, folhas 231. Então, o crédito saldo negativo se constitui no valor de 27.750,65 em favor da contribuinte. A conclusão é que, diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reconhecer que as estimativas, todas aquelas que eu citei, as quais totalizam 260.404, façam parte da apuração do IRPJ ano 2000, perfazendo assim o direito creditório para contribuinte no valor de R$ 27.750,65. Propósito do relator, provimento parcial, é o voto dele, provimento parcial. Alguém quer se manifestar? Matéria de prova, de documentação, né, foi analisado pelo relator. Questão de documental, né? Todos de acordo? Aqui, não, Marco, pode falar, Marco. A questão aqui é que o relator, né, essa discussão da aplicação do parecer do 0218, é isso. Tá? E as estimativas, a compensação, tá, do outro processo que forma esse saldo negativo aí, que essa matéria já discutida, já foram decididas em trânsito final, inclusive já foram encaminhadas para a PFL. E eu ressalto que o parecer normativo 02, ele fala lá no final, no item 12 dele, também que o entendimento parecer que nos refere à compensação não homologada inicialmente, cabe ressaltar que o crédito tributário concernente à estimativa é extinto sob condição resolutória por ocasião da declaração de compensação. Não, nesse tal. Por conseguinte, aos valores relativos a compensações não homologadas, importa aplicar os procedimentos da IN 600. No prazo de 30 dias, contado da ciência da não homologação da compensação, o contribuinte poderá recolher as estimativas de juros, tal. Então, nesse caso aqui, até o contribuinte está contestando, foi enviado para a dívida ativa, e o contribuinte está contestando lá. E o parecer normativo, ele deixa aberto isso. Ele dá, assim, ó, ele também não é conclusivo nesse momento, porque há um entendimento, eu compartilho, olha, nesse caso, o contribuinte deveria trazer a prova
de que pagou nos 30 dias da sexta homologação lá. Não, ele está discutindo a estimativa lá e quer pedir a compensação aqui, dessa mesma estimativa. Tá? Então, note-se que esse parecer normativo, tá, ele é capenga nesse ponto. A gente já sabe disso, já foi discutido várias outras vezes. Tal. Então, eu entendo essa discussão aí, mas é cobrado por cidade, isso aí é facilmente operacionalizado, até porque já está sendo cobrado lá e o contribuinte até agora não pagou. Tá? Então, eu divirjo nessa parte aí. O Marcos, você diverge, está divergindo em quê? No aproveitamento das estimativas, no sentido de que, nesse caso, já houve decisão definitiva lá no outro processo. Então, o relator está dando provimento parcial, no sentido de que ele está concedendo ao contribuinte as estimativas que já foram resolvidas lá em definitivo, desfavoravelmente ao contribuinte do processo 2000 ele citou lá no acordo 91.01.4.516 da Câmara Superior, é o processo, me ajuda aí, Luciano. No final, eu pedi a palavra, aproveita. Vai, Luciano, você pediu a palavra, já complementa aí. É o final 2003-55. Esse processo já foi resolvido definitivo, as estimativas lá que se tentou compensar estão sendo cobradas em dívida ativa, e o relator, valendo-se do parecer normativo 02, está dando aproveitamento aqui nesse saldo negativo para compensação deste processo, ao qual eu já manifestei outras vezes, eu divirjo. Presidente, o que aconteceu nesse caso foi o seguinte: aquela discussão que nós tivemos no outro processo, ela se dava em relação à compensação, à extinção de estimativas por meio de compensação, e compensações não homologadas e que estavam em discussão. Nesse processo, tem um adendo. As compensações não homologadas de estimativas, elas já transitaram em julgado definitivamente. É o processo esse 2031. Está lá no parágrafo 5º do meu texto. É o 13.727.000.081.2003.55. Eu fiquei em dúvida se o parecer, e aqui, não, antes deixa eu voltar. Eu, particularmente, tinha opinião, se não tivesse o parecer, os dois pareceres, o parecer da PGFN e o parecer da COSIT da Receita, eu, particularmente, penso que teria a opinião de indeferir esse tipo de pedido, ou seja, indeferir que compensações estimativas não homologadas fossem utilizadas como crédito certo num terceiro objeto. Contudo, nós vemos que tem o parecer COSIT da Receita, tem da PGFN falando isso. Aí a minha questão, a minha dúvida, a dúvida que eu levantei no processo foi, mas o processo de compensação de estimativa, ele já foi definitivamente julgado. Nesse caso, se continua entendendo que ele deve ser aplicado ou não. E foi nesse sentido que eu ressaltei o item 10.1 do parecer normativo COSIT número 2 da Receita, da parte final, que eu li. Eu ressaltei isso durante a minha leitura. Esse é o problema que ia ter. E diz lá, eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança. Ou seja, ele fala, então, no meio da interpretação, no parecer COSIT, que, olha, independente se o processo administrativo tenha sido definitivo ou não, está se discutindo sobre compensação não homologada estimativa. Essa estimativa deve ser utilizada no saldo negativo, independente de ter acabado ou não o processo. Essa foi a interpretação que eu fiz. E por isso que eu cheguei à conclusão de que o saldo negativo deve contabilizar as compensações de estimativa, mesmo não homologadas definitivamente no outro processo, para contabilizar. Por isso que eu dei parcial aqui. Não sei se eu me fiz claro. Ok, Paula pediu a palavra e o Marco também. Paula. Não, aqui eu acho que o fato de já ter transitado em julgado e aquela dívida já está inscrita em dívida ativa, ela já está para cobrança. Então, se a gente não considerar as estimativas aqui, ele de fato vai ser cobrado duas vezes. Ou a gente vai empurrá-lo para um outro processo. Ou para um processo de restituição, porque ele pagou duas vezes, se é que é possível, ou para o judiciário. Então, se a gente não resolve, se a gente não considera que ele está sendo cobrado lá e que aquela homologação, então,
ela deve ser considerada, eu vou criar mais um litígio, né? Porque senão ele vai ser cobrado 2 vezes. Acho que o fato de já ter transitado em julgado é ainda um motivo maior para ser considerada o valor da estimativa nesse caso aqui. Quando não tem trânsito em julgado, a gente ainda pode pedir para sobrestar, né, para decidir, que era o que a gente estava fazendo, mas nesse caso aqui não faz sentido mais. Marco. Eu acho o contrário, justamente, presidente. Quando ainda está em discussão, a gente tem que aguardar por questão de decorrência. Mas nesse caso aqui, já está decidido e não existe. A gente vai voltar sempre na mesma discussão aqui. Esse parecer é um problema. O fato é o seguinte, eu entendo que a questão, a gente está dando dinheiro para o contribuinte compensar um débito aqui, às vezes até em caráter de restituição, enquanto que o crédito está sendo discutido lá, a parte que vem para a União, o erário. Então isso eu acho um absurdo. Eu tenho uma dúvida como é que as unidades estão operacionalizando esse parecer. Porque, veja bem, nesse caso, embora haja cobrança lá, esse débito é exigível, né? Se esse débito é exigível, esse dinheiro não pode ser restituído ao contribuinte antes que se deduza esse débito. Eu não sei se isso, de que forma está sendo operacionalizado. Porque se estivesse sendo feito dessa forma, né, aí sim eu poderia até entender, acompanhar o Luciano e aplicar o parecer. Porque concordo com o Marco, nesse caso é diferente, é exigível essa cobrança lá. Então, se você tem um débito exigível na Receita Federal, você não recebe a restituição. Eles vão pegar e vão abater esse débito, né, para depois você receber a restituição. E o parecer, ele toca nisso em passant, né? Agora, de fato, eu tenho dúvida como isso é operacionalizado lá nas unidades, eu não sei, né? Luciano, você queria falar novamente? Sim, presidente. A última manifestação aqui, se ninguém me instar a falar mais de novo, antes de efetivamente falar. Eu fiquei em dúvida como os colegas. Eu fiquei em dúvida, mas aí você leu o parecer. Olha só, eu gostaria só de ressaltar o item 11.2 do parecer, né, da Receita. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não faria sentido interferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa, se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal, pior, estarem parceladas, que é o caso que a Paula falou. Ou seja, se for rever essa execução fiscal, você pode, inclusive, ter um problema de ter 2 execuções fiscais da mesma estimativa. E aí tem o horário de sucumbência, se a parte for notificada. É claro que é um problema interno, que eles não sabiam como lidar, ao meu ver, e foi por isso que eles fundamentaram o parecer. O que eu vejo é o seguinte, esse parecer realmente é um pouco, surgem muitas dúvidas. Agora, uma situação dessa, eu concordo com o Mike e com o Evandro, já me debrucei sobre esse parecer e não cheguei a uma conclusão final ainda sobre isso, mas, de fato, como é que eu posso dar o dinheiro para um credor se ele me deve? Eu dou o dinheiro, mas ele não me paga. Então, seria mais ou menos isso. Só que, em contrapartida, o parecer não fala isso. O Luciano acabou de dizer, se ele estiver lá, está sob execução, se o contribuinte vai se defender na execução. Só que ele manda liberar aqui, Evandro. É o que ele acabou de ler. Como vai ser operacionalizado isso? Como a Receita faz isso? Eu também não sei. Mas o fato é que ele acabou de ler o item 11.2 aí, dizendo exatamente isso. Não prejudica nenhuma das duas partes. Agora, o contribuinte vai se defender 10 anos, e a Receita vai devolver o dinheiro já. Mas o parecer está aí. Esse é o ponto. Aliás, o Iago tinha alguma manifestação sobre esse assunto, né? Eu gostaria até de ouvi-lo, porque é uma visão, assim, realmente estranha. Como é que eu posso dar o dinheiro se a pessoa está me devendo? Eu dou o dinheiro, mas não recebo. Eu vou te pagar daqui 10 anos. Tudo bem. Agora, está escrito no parecer. O parecer está aí. Não há prejuízo nenhum para nenhuma das duas partes. O contribuinte recebe o direito creditório agora e a Receita vai discutir lá com a PFL, vai tentar receber lá. Iago, você depois a Paula. Não, só foi chamado.
Nós já conversamos várias vezes sobre isso, né? Assim, a administração tributária, né? Ela decidiu que esse seria o modelo dela fazer a gestão das estimativas que não fossem liquidadas, não se deveria cobrar como imposto de renda ou como CST. Eu entendo, assim, a preocupação, às vezes, de alguns de nós aí, de querer, talvez, aperfeiçoar o modelo, querer fazer esse cruzamento, esse encontro de contas dessa estimativa não paga. Mas a administração tributária já se manifestou, ela disse que não. Existe também, nós discutimos de forma bastante árdua, há uma ou duas sessões atrás, eu não lembro, quando era um caso de repetição, que era só restituição, não sei se vocês lembram, em que, mas vou dar dinheiro para o sujeito tem uma estimativa que não foi paga, que fez a... Mas a Receita não paga. Ela faz a consulta, inclusive na dívida ativa, se tem débito em aberto. O Evandro falou aí, o Evandro acabou de dizer isso. A única diferença, aí eu concordo com o Evandro, é o seguinte, porque quando é caso de compensação, ele está liquidando aqui uma dívida nova. E aquela dívida velha lá vai ficar em aberto. Entendeu? Nós vamos ter que correr atrás para cobrar. Agora, quem decidiu que teria que ser assim foi a Receita Federal, pô. Foi o que eu disse, quer dizer, como é que eu vou o Carlos não tem atribuição de fazer gestão tributária, sim de julgar litígio. A Receita escolheu esse caminho. Também tem sérias restrições, o Marco e o Evandro, mas eu acho que não há outro jeito. A Receita escolheu esse caminho. Eu vou te dar, para compensar o débito que você tem agora, e eu vou receber meu dinheiro lá na frente. Ou eu vou receber, vai ser executado, vai se defender no ad infinitum, mas esse foi o caminho que a Receita escolheu. Eu não vejo como a gente pode evitar esse tipo de caminhamento, né? Presidente, desculpe interromper, a questão de ordem só, eu acho que não tem problema do horário aí do pessoal do apoio do CARF. Nós já vamos encerrar agora. Agora vocês querem deixar com vista em mesa, amanhã voltamos nesse assunto. Não, eu não tenho nem que... Eu posso votar. Eu também, não preciso. Eu ia só colocar a dificuldade do contribuinte, mas não tem necessidade. A dificuldade do contribuinte e da Receita também. A dificuldade da Receita é muito grande. O contribuinte vai ter o crédito dele já e a Receita não vai ter. Não, doutor Paulo, mas se a Receita não tivesse tomado esse caminho, imagina se o contribuinte tivesse que esperar a homologação para poder aproveitar do crédito. Às vezes ele perderia essa oportunidade, né? Por isso que certamente foi feito esse parecer. Exato. Por isso, é isso que eu ia dizer. Bom, a propósito do relator, aproveitamento parcial, tem o microfone aberto aí. O Marco Rogério divergiu para negar provimento. Integral, é isso, Marco? Integral. O relator do provimento parcial, eu estou divergindo para negar provimento total. Pagando. Com o relator. Evandro. Eu vou acompanhar a divergência, mas eu estou cada dia mais pensando nesse parecer. Mas, por enquanto, vou acompanhar a divergência. Já não só eu, como acho que alguns integrantes da turma já mudaram a opinião. Eu já sucumbi com a sucumbência. Júlia. Com o relator. Iagro. Com o relator, presidente. Paula. Com o relator. Eu também vou com o relator, mas realmente pontuando que poderia ser diferente, mas acho que a Receita escolheu o caminho e é esse o caminho. Tá? Então, por maioria de votos, dado o provimento parcial, vencidos os conselheiros Marco, Rogério e Evandro, eu já quero encerrar já. Val, muito obrigado pela sua participação, agradeço a sua presença, até amanhã, depois da manhã, amanhã será a Patrícia.